Graça e paz, meus irmãos, que Deus esteja abençoando as nossas famílias, que Ele abençoe as nossas famílias, que Ele abençoe o seu povo. Vamos dar início a este estudo bíblico, a esse estudo de escola dominical. Vamos dar início a esse estudo nesta manhã. Vamos dar início com uma oração. Nós vamos estar estudando 1 João, capítulo 1, versículos 8 a 10. O nosso tema será: andar na luz nos leva a reconhecermos nossos pecados e confessá-los. Essa é uma das diferenças entre os salvos e os não salvos. Vamos orar e vamos conversar sobre este tema. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas e rogamos, Pai, a Tua bênção. Rogamos, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja falando ao coração do Teu povo. Edifica a Tua igreja, ó Deus. Fortalece o Teu povo. Fortalece o Teu povo na fé. Desperta, ó Deus, o Teu povo para glorificar o Teu nome nesses dias. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, para este estudo, para esta EBD online, tenha sua Bíblia em mãos, caneta e papel para fazer anotações. E em todo tempo, pense sobre o que Deus quer falar com você. Pergunte a si mesmo o que Deus quer de mim, o que Ele quer despertar em mim através desta mensagem. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela deve ser aplicada a nós. Nós devemos ser ouvintes e praticantes, não apenas ouvintes, mas praticantes da verdade. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então fica claro que a palavra de Deus, ela é para nós. Na semana passada nós vimos que Deus é luz. Vimos também que aqueles que agora andam na luz, não andam mais nas trevas. Ou seja, se nós estamos na luz, nós abandonamos os nossos pecados e abandonamos o sistema de valores deste mundo. Agora nós vivemos no reino da luz, ou seja, nós procuramos viver conforme Cristo e os nossos valores, eles mudaram. Somente aqueles que andam na luz mantêm entre si comunhão, ou seja, a igreja é a comunhão daqueles que andam na luz, e estes mantêm comunhão com Deus. E são estes que receberam e que recebem a purificação do sangue de Jesus Cristo. Então, quem recebeu e tem recebido a purificação do sangue de Jesus? Aqueles que andam na luz. Aqueles que andam nas trevas, né? Aqueles que continuam andando nas trevas, eles não receberam e não tem sido aplicado em suas vidas a purificação do sangue de Jesus. Isso pode levar alguém a pensar: se ando na luz, então não peco. João vai desfazer essa ideia, é o que veremos no estudo de hoje. Então abra a sua Bíblia em 1 João capítulo 1, nós vamos estar lendo 1 João capítulo 1, do versículo 8 até o versículo de número 10. Então, vamos lá, a primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 8 até o 10, nós estaremos lendo, diz assim a palavra de Deus: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos ver, irmãos, que rico ensino João tem para nós nessa manhã. Então vejamos aqui 1 João, aqui na tela, né? 1 João capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos, ou seja, se a pessoa disser que ela não tem pecado nenhum, ela está se enganando e a verdade não está nela. Versículo 10 diz assim: se dissermos, né, ou se a pessoa disser que não tem cometido pecado, ou seja, aquele que diz, olha, eu não peco, ele é um mentiroso, e a palavra de Deus não está nessa pessoa. Então João está deixando claro aqui que nós somos pecadores e que ninguém pode dizer que não comete pecado.
Então nós temos que tomar cuidado com o radicalismo de dizer não peco. Ninguém pode dizer, olha, agora eu sou santo, né, sem pecado. Nós somos santos, porém ainda pecadores. Enquanto estivermos neste mundo, seremos simultaneamente justos e pecadores. Só quando Jesus voltar, na consumação, é que o pecado será retirado de uma vez por todas de nós. É porque ainda pecamos, que ainda sofremos as consequências do pecado, meus irmãos. Mas isso é um estudo para uma outra lição. Então, andar na luz. Andar na luz é um já e um ainda não. Nós andamos na luz, mas ainda não na plenitude. Andar na luz não significa que já alcançamos a perfeição. Nós ainda pecamos, porém não sem luta contra o pecado. E aqui está um diferencial. O cristão, aquele que mantém comunhão com a igreja, mantém comunhão com Deus, ele peca, mas não sem lutar contra o pecado. Ele não está conformado ao pecado. Ele peca, mas ele é uma batalha para ele, né? Nós lutamos contra o pecado. Agora, quem vive acomodado ao pecado é porque não foi liberto. Veja aí mesmo em 1 João, capítulo 3, o versículo 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Veja, aquele que nasceu de Deus, ele não é que ele não peca. Aquele que nasceu de Deus, neste mundo ele ainda peca, mas ele não vive na prática do pecado, ou seja, ele não é conformado ao pecado. Agora veja o que João continua dizendo. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, qual a diferença entre cometer um pecado e andar no pecado? Qual a diferença entre cometer um pecado e andar nas trevas? Andar nas trevas é andar no pecado. É uma escolha de vida. Então, algumas pessoas elas fazem do pecado a escolha de vida. O pecado é comum para elas. Cometer um pecado é uma falha, ainda que aconteça conosco todos os dias. Agora, já para o cristão, né, para o cristão cometer o pecado é uma falha. E o cristão, quando peca, ele sente o peso do pecado. Ele se entristece e até chora, né? Às vezes a gente chora porque cometeu algum pecado, porque o Espírito Santo pesa, o pecado é pesado para nós. Nós sentimos o peso do pecado em nossos corações e o Espírito Santo nos mostra os nossos erros. E é um erro pensar que o crente não peca. Dizer isso é um erro. Então veja, 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Sobre isso, John Piper diz o seguinte: a alegação de estar sem pecado é auto-engano. É auto-engano. A pessoa que acha que não tem pecado, ela está se auto-enganando. E interessante que, às vezes, conversando com algumas pessoas, crentes e não crentes, nós perguntamos a essas pessoas: você tem pecado? E a pessoa diz: não, eu não peco, eu não roubo, eu não fumo, eu não mato, né, não adultero, como se somente essas coisas fossem pecados. Nós pecamos de várias formas e de várias maneiras. Não existe um ser humano que não peca. E a razão pela qual estamos tão enganados é que a verdade não encontrou lugar em nós, né? Então, a alegação de que estar sem pecado é um engano, e a razão pela qual estamos tão enganados é que a verdade não encontrou lugar em nós. Porque qual é a verdade? A verdade é que nós temos pecado, é que nós pecamos. Quando uma pessoa é convertida, a verdade passa a residir no seu coração. Ou podemos dizer que a luz de Deus entra no seu coração. E o que João diz aqui não é que ele imediatamente elimina toda a falsidade do pecado. Não. Essa é uma batalha que dura a vida inteira.
A marca do santo não é a falta de pecado, mas a consciência do pecado. A evidência da verdade interior é a exposição ao erro. O alvorecer da luz de Deus no coração é a revelação das trevas restantes, ou seja, uma vez que nós nos encontramos com a luz, e uma vez que a verdade de Deus está em nós, fica claro para nós o nosso pecado, fica evidente para nós as nossas faltas. Aquilo que antes nós não víamos como pecado, agora nós vemos claramente que é pecado, porque agora nós conhecemos a verdade de Deus. Então, hoje se fala muito em nos considerarmos novas criaturas em Cristo, e assim somos. Mas nossa novidade consiste nisso. A verdadeira luz está brilhando em nossos corações, revelando o horror do nosso pecado remanescente e a abundância da graça de Deus. Nossa grande alegria é que nosso pecado já foi perdoado por Cristo, e a nossa grande tristeza é que muito desse pecado ainda permanece em nós e continua nos contaminando. A marca da nova criatura em Cristo é o quebrantamento pelo pecado remanescente, misturado com uma alegre confiança na graça superabundante de Deus em Cristo. Então, queridos, é interessante como isso acontece no culto. O culto, nós sempre começamos com o momento de confissão de pecados. Então, nós chegamos na presença de Deus e a primeira coisa que fica claro para nós é que Deus é santo e que nós somos pecadores. Então, num primeiro momento do culto, nós nos contristamos, nós nos entristecemos porque ainda pecamos e somos levados pelo Espírito Santo de Deus à confissão dos nossos pecados. Mas uma vez que nós confessamos os nossos pecados, nós temos a alegria da certeza de que Deus nos perdoou. Então, nós começamos a nossa adoração a Deus, nos aproximamos da presença de Deus, porque sabemos que mesmo tendo pecado, Ele, pela sua graça, pela obra de Cristo, nos perdoa e recebe o nosso culto e recebe a nossa adoração. Então, a verdade nos leva a admitirmos nossos pecados e confessá-los. Porque veja o que João diz, antes de lermos o versículo 9, veja mais uma vez o que João diz no versículo 8. 1 João capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, a pessoa que diz que não tem pecado, a verdade não está nela. Agora, a verdade nos leva a admitirmos nossos pecados e confessá-los. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, negar nosso pecado é parte do que significa andar nas trevas. Pessoas que ainda estão nas trevas, estão cegas, elas não admitem os seus pecados, elas não veem as suas práticas como pecado, elas acham que é normal. Mas reconhecer o pecado e confessar o pecado é parte do que significa andar na luz. Nós só vamos ver o pecado como pecado, nós só vamos ver o pecado como algo que nos traz imundícia, sujeira e condenação quando nós nos aproximarmos da luz ou quando nós andarmos na luz. Negar nossa pecaminosidade nos impede de ter comunhão com Deus. E confessar nosso pecado abre o canal de perdão e de purificação. Queridos irmãos, muitas pessoas querem esconder o pecado, né? Como se fosse possível. E aquelas pessoas que escondem seus pecados, que negam a sua pecaminosidade, elas não têm nem real comunhão com Deus, nem real comunhão com a igreja. Somente aqueles que confessam seus pecados é que se aproximam verdadeiramente de Deus, né? E são levados, então, à confissão de pecados e recebem de Deus perdão e purificação. É interessante que, quando nós falamos sobre avivamentos na história, todos os grandes avivamentos, eles começaram com confissão de pecados. As pessoas, elas começaram a confessar os seus pecados, elas confessavam os seus pecados, e os avivamentos, eles começaram assim. E os irmãos se lembram como começou a preparação para a vinda de Cristo com João Batista.
As pessoas iam até João Batista para serem batizados, mas elas iam como? Elas iam confessando os seus pecados. Então veja a importância de confessarmos os nossos pecados. Então, quando confessamos os nossos pecados, a luz nos faz ver nossos pecados. Ou seja, quando nós nos aproximamos de Deus, nós vemos claramente os nossos pecados. Quando nós vamos à palavra de Deus, o Espírito Santo, pela palavra, nos mostra os nossos pecados. E envergonhados, então, confessamos os nossos pecados. Não queremos andar sujos. E quando, então, confessamos os nossos pecados, ele diz claramente que Deus ele é fiel, ou seja, temos a confiança de que receberemos o perdão. Ele é fiel e justo, porque ele não simplesmente nos perdoa, mas em Cristo ele pagou por todos os nossos pecados. Seria justo da parte de Deus recebermos a condenação, mas em Cristo os nossos pecados eles foram pagos. E então nós recebemos de Deus a purificação, recebemos de Deus a limpeza. Vou ler novamente 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Alguns insistem em viver sem reconhecer seus pecados, confessá-los e deixá-los. É o que mostra o capítulo 1, versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Veja como João coloca aqui a disposição dos versículos, né? Ele diz, olha, você diz que não tem pecado, é melhor você confessar o seu pecado. Mas se você insistir que não tem pecado, você está fazendo de Deus um mentiroso, e a palavra de Deus não está em você. Então, aqueles que insistem em dizer que não pecam, e insistem em viver em auto-engano e não querem confessar seus pecados, estes cometem blasfêmia e não têm a palavra de Deus dentro deles. Conclusão e desafio. Conclusão e desafio. Vamos lá. João nos ensinou até aqui a combatermos 2 erros. Primeiro erro. Uma vez salvos, o sangue de Jesus nos purifica, mesmo se continuarmos vivendo no pecado. Isso é um erro gravíssimo. Nós somos salvos pela graça, sim. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, sim. Mas a boa notícia do Evangelho não é apenas que fomos purificados. A boa notícia do Evangelho também é que fomos transformados. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, independente do estilo de vida? Não. Esse erro João combate nos versículos 5 a 7 do capítulo 1. Porque ele deixa bem claro ali, veja ali, 1 João capítulo 1, versículos 5 a 7, ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, independente do estilo de vida? Não. Né? Veja só, se dissermos que mantemos comunhão com ele, estou lendo o versículo 6, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Uma vez salvo, sim, salvo para sempre. Com esta frase eu concordo. Mas aqueles que mantêm um estilo de vida pecaminoso, talvez nunca foram salvos. Não foram, de fato, transformados pelo poder do Evangelho. Então, João ele nos livra deste erro. O segundo erro que João nos livra: uma vez salvo e purificado pelo sangue de Jesus, agora é possível viver sem pecar. Esse é um erro que ele combate do versículo 8 até o versículo de número 10, quando ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então fica claro que enquanto estivermos neste mundo, mesmo regenerados, seremos simultaneamente justos e pecadores. O que realmente precisamos, meus irmãos? Estar na luz,
mantermos comunhão com Deus e com a sua igreja, nos aproximarmos cada vez mais da luz, e quanto mais nos aproximamos, passamos a ver quem deveríamos ser, mas não somos. Temos nossas falhas, erros e pecados, e nos quebrantamos diante de Deus, confessando os nossos pecados. Fazemos isso na certeza de que Deus ele vai nos perdoar e nos purificar. Então, queridos, isso sim traz um aperfeiçoamento para o cristão e dá poder ao cristão contra o pecado. Agora vem o desafio. O desafio dessa semana é bem parecido com o da semana passada. Início da luz. Invista um tempo em oração. Peça a Deus para te mostrar todos os teus pecados. Confesse e deixe os pecados. Busque a purificação que há no sangue de Jesus. Se conhecemos a verdade, não vamos nos acomodar ao pecado. Vamos querer viver segundo Cristo para que possamos glorificar a Deus. Até a próxima semana. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que Ele abençoe as nossas famílias, que Ele nos fortaleça e nos edifique. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti o Teu povo, ó Deus. Colocamos diante de Ti o Teu povo. E rogamos, Pai, para que o Senhor venha estar dando ao Teu povo a consciência do pecado, ó Deus. Que cada um possa se aproximar de Ti e que pela iluminação do Senhor, pela iluminação do Teu Espírito, da Tua Palavra, que nós venhamos, Pai, todos nós reconhecemos os nossos pecados, ó Deus. Que nós possamos, então, confessar os nossos pecados a Ti e que possamos buscar a purificação que há no sangue de Jesus Cristo. Ó Deus amado, tem misericórdia do Teu povo, que o Teu povo possa viver em santidade, para que possamos, ó Deus, proclamar o Evangelho e glorificarmos, ó Deus, o Teu nome. Pai querido, nós colocamos diante de Ti, assim, as nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Até mais, meus irmãos. Um forte abraço.